Eu quero começar a ministração desta noite e nós vamos falar de não ignorarmos, não desconsiderarmos as nossas falhas e os nossos erros. Não tentarmos colocar um pano em cima ou simplesmente nunca comentar das nossas vulnerabilidades que já foram perdoadas e apagadas por Jesus Cristo. Mas sim, nós vamos ir a um ponto de compreensão, onde nós vamos ver que as nossas deficiências, quando passadas pelas mãos de Deus, elas têm muito valor. E tudo aquilo que pesava como negativo na nossa vida, pode se transformar em glória para Deus e em glória até mesmo para a nossa vida. E eu quero começar contando uma metáfora que ocorreu dentro da cultura japonesa, dentro de uma técnica centenária de restauração de vasos de cerâmica. Certamente você já viu, em algum lugar você já viu vasos cerâmicos japoneses, porcelanas, lindíssimas. Algumas com algumas ranhuras em dourado, enfeites que visam valorizar muito mais ela. Essa técnica, ela é conhecida no Japão como kintsugi, que quer dizer uma emenda de ouro. Quantos aqui já viram esse tipo de porcelana? Porcelanas bem fininhas, porcelanas que fazem parte do tradicional chá japonês. E tudo, na verdade, começou há mais de 5 séculos, depois de 1500, quando um guerreiro japonês teve o seu objeto, a sua tigela, o seu objeto. Não se sabe propriamente se foi o bowl, a tigela do chá, ou se foi a chaleira de chá, mas vamos considerar como a tigela. A tigela de cerâmica se quebrou. E na cultura japonesa, e na chinesa também, eles dão extremo valor aos antepassados. Eles dão extremo valor àquilo que eles possuem. Eles não são de muitas coisas, o ambiente não é muito carregado de móveis, de decoração, mas eles valorizam tudo aquilo que eles possuem. E tendo esta tigela se quebrado, este guerreiro decidiu enviar para a China, para que houvesse o reparo dela. Quando essa tigela estornou, o guerreiro percebeu que a emenda havia sido feita de uma forma muito grosseira. Na verdade, ela foi até mesmo emendada com algumas partes de metais. E ele ficou extremamente entristecido e tentou buscar no seu próprio país um técnico, um profissional que tivesse condições de entregar aquela tigela para que ela voltasse a ser do uso dele. E foi isso que aconteceu. Ele percorreu aos artesãos da cidade e encontrou, então, um que fosse fazer e que realmente tivesse durabilidade. Esse artesão, ele entendeu que a melhor técnica para restaurar aquela cerâmica era usando verniz e pó de ouro. Então ele fez esta cola, esta preparação, e simplesmente passou entre as duas peças e a tigela ela ficou intacta. E aquilo então que servia ou iria servir para a vergonha de um objeto remendado, de um objeto descuidado, enobreceu aquela peça. Porque aquele filete de ouro, aquele remendo de ouro, valorizou a peça e, mais do que isso, se tornou uma tradição japonesa. Que hoje as porcelanas finas do Japão, elas contêm, então, o filete de ouro. Essa metáfora, ela tem o poder de nos ensinar muitas coisas. Ela fala dos fragmentos da nossa vida, que se nós tentarmos nós mesmos consertarmos sem a sabedoria divina, sem o poder de Deus, pode ficar um conserto grotesco e o tempo na nossa vida pode passar e aquele conserto, ele sempre vai estar ali. Você consegue ver, e mais do que isso, se você passar a mão, parece que você
sente. E sempre vai te trazer à memória o acidente que aconteceu. A técnica utilizada, e quando falamos de ouro, biblicamente falando, nós falamos de divindade. A técnica usada por aquele artesão profissional, misturando verniz com pó de ouro, valorizou a cicatriz. As nossas dores passadas, os nossos traumas, se nós tentarmos nós mesmos resolvermos sem o poder do Espírito Santo, a emenda pode ficar grotesca e nós nunca conseguirmos dar o devido valor para aquilo que aconteceu. Agora, se deixarmos Deus cuidar da situação, por mais difícil que tenha sido o momento vivido, por mais dor que tenha causado, valoriza a nossa vida, traz ensinamentos. Nós nos tornamos pessoas mais sábias, porque acabamos aprendendo com aquilo que aconteceu. Nós vivemos num mundo, e todos nós sabemos, onde tudo se tornou descartável. Pessoas são descartáveis, relacionamentos, objetos hoje, às vezes é mais fácil descartar do que mandar para conserto. É mais fácil comprar um novo do que enviar para reparo. Mas Deus é aquele que não lança nada fora. Se nós chegamos a Ele, independente da nossa situação, Ele pega aquilo que nós somos, Ele pega aquilo que nós possuímos e passa, pelo poder do Espírito Santo, passa em todas as áreas da nossa vida. E nós nos tornamos pessoas de valor. Talvez no nosso ontem nós não tínhamos valor algum. Talvez ainda hoje, pessoas que não viram a nossa transformação, ao fazer referência das nossas vidas, eles se lembram das nossas falhas, dos nossos erros. Eles se lembram dos nossos pecados. Mas Deus não consegue se lembrar, porque Ele mesmo repara todas as brechas da nossa existência. Então nós temos que buscar um propósito na dor. Nós temos que buscar um propósito em cada trauma, em cada dificuldade. Em cada caminho que a gente vai trilhando e parece que nunca chegaremos lá. E parece que as pedras no nosso caminho, parece que elas estão, ao invés de diminuir, elas estão se agigantando. E tudo parece que está ficando intransponível. Tem que haver um propósito. E o propósito não é vermos o problema, mas é enxergarmos além do problema. Porque tudo aquilo que nós passamos, seja a alegria ou seja a dor, tem que nos levar a uma maturidade. E essa maturidade, ela vai nos tornando pessoas sábias. Pessoas hábeis para lidar com as dificuldades da vida. Então o nosso Deus é aquele Deus que restaura, que faz novas todas as coisas. Ele não descarta a sua vida. Lembre-se disso. Diga àquele que está ao seu lado, Deus não te descarta. Ele é o Deus da restauração e toda a restauração começa com o ser humano. Deus não restaura casamento. Algumas pessoas oram, Deus restaura o meu casamento. Deus não restaura casamento. Deus não restaura a empresa. Deus não restaura a educação, a saúde. Deus não restaura a sociedade. Deus só trabalha com pessoas, Deus não trabalha com conjunto. E quando Deus toca, quando Deus restaura uma pessoa, então o casamento pode ser restaurado, a empresa restaurada, a saúde, a educação, a segurança, tudo pode ser restaurado. Mas tudo inicia com uma pessoa, tudo inicia com alguém. Então, nós temos que parar de orar, Deus restaura minha família. Não. Deus me restaura. Me restaura a tal ponto que eu possa ser luz para aqueles que estão ao redor de mim. E usa-me como instrumento de transformação da sociedade, instrumento de transformação da minha família, instrumento de transformação no meu casamento. Se começarmos a olhar neste prisma, então nós vamos parar de reclamar do nosso cônjuge. Porque se o poder está em mim de transformação do nosso cônjuge, então eu vou clamar pela minha vida e eu vou ver o que eu posso mudar para que o meu casamento, ele volte a ser o que era ou melhor ainda daquilo que já foi.
O primeiro ponto desta mensagem é que Deus nos tornou filhos de Deus. As Escrituras dizem em 1 Coríntios, capítulo 2, 9, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e sequer desceu ao coração humano, é aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Aqui há uma promessa de Deus que vai além daquilo que eu posso enxergar, além daquilo que eu posso ouvir e, inclusive, além daquilo que eu posso sentir. Algumas pessoas dizem, mas eu não consigo, ou eu não estou sentindo Deus se movendo em meu favor. Deus não se move nas emoções. Deus é palavra, Ele se move pela palavra dEle. Então eu não estou sentindo Deus, só um pouquinho, não. Deus não tem a ver com sentir. Inclusive a paz de Deus, ela não é um sentimento. A paz de Deus que excede, ultrapassa todo entendimento. Ela inunda o nosso espírito, alma e inunda o nosso corpo. Mas ela não é um sentimento que gera em você emoção. A paz de Deus, quando ela vem sobre a sua vida, dá um sentimento muito estranho. E ouça bem, porque talvez você se identifique. Você está passando em meio a uma tempestade e não sabe o que fazer. Você clama a Deus socorro, clama a Deus ajuda, se coloca no esconderijo do Altíssimo, à sombra das suas asas, das asas do Onipotente. Você se refugia e daqui a pouco você sente, você vê toda a tempestade, mas a tempestade não te afeta mais. E você sente como se você tivesse anestesiado. Enquanto todo mundo está em desespero, você tem a sensação de que está anestesiado. Quantas pessoas perderam um ente querido e tiveram essa sensação? Não estou falando de você tomar algum medicamento, não. Quantas pessoas enfrentaram problemas com os filhos e se encontraram nesta situação? Às vezes Deus precisa enviar a paz dEle para a nossa vida, para que nós consigamos passar por aquele período cinzento, período escuro, período de trevas, período difícil. Essa é a paz de Deus que excede o entendimento. Que nós vemos tudo, às vezes vemos as coisas descambando, caindo, mas essas coisas não nos afetam mais. Então não existe essa história de sentir Deus. É claro que quando o Espírito dele vem, nós não suportamos a presença. E pelas nossas emoções, de acordo com os nossos sentimentos, podemos ser quebrados, quebrantados. Podemos receber uma unção de alegria. Podemos começar simplesmente a adorar ininterruptamente Ele. Mas tudo isso começa no Espírito. Começa com o divino, não com a alma. Esse é o caminho para nós recebermos mais de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, diz o seguinte: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados e cancelando o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, e removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos falando que o diabo sempre encontra uma razão para nos acusar, quando o nosso vaso, quando o templo do Espírito, quando nós temos pecado na nossa vida. E mais do que isso, conforme diz em Jó capítulo 1, ele chega diante de Deus com um escrito de dívida sobre a nossa vida, cobrando Deus de que Deus nos abençoe, como nos abençoa, se nós
estamos vivendo em caminhos errados e não andando em caminhos de luz. Vai além e diz que esse escrito de dívida era contra nós e ele era prejudicial. Mas Cristo, morrendo na cruz do Calvário, pegou esse escrito de dívida e cravou na cruz. E ali nós recebemos o perdão completo e definitivo acerca da nossa vida. E isso também inclui padrões geracionais, que são condutas erradas oriundas de uma cultura familiar. Sabe aquela história que passou de vó para pai, de pai para filho, e agora os netos também estão se movendo, ou falando, ou procedendo da mesma forma? E às vezes nem é a forma correta, mas por ser geracional, as pessoas têm como verdade. E isso passa de pai para filho. E não precisa fazer nenhum esforço para cometer erro, para não ter uma boa conduta, porque isso está entranhado no ser, isso está no sangue, geneticamente, isso é hereditário como um fator geracional, como um fator cultural, um padrão desenvolvido. Certas famílias, elas têm padrão de conduta que não manifestam um bom caráter. Só que elas não conseguem enxergar isso, porque essa é a única verdade que elas viveram. E talvez até lutam para mudar e não conseguem mudar. Por quê? Porque está além das próprias forças. Não nasceu nela este erro. E talvez não nasceu nem nos pais, talvez nasceu nos avós ou tataravós. Então esta é a única verdade, a única estrada que a família apresentou para essa criança, esse jovem, agora uma pessoa adulta, para trilhar. E no momento em que a pessoa conhece a Cristo e que ela sabe da verdade e sabe como deve ser uma conduta cristã, que é conforme a palavra, ela tem dificuldade, ela tenta alinhar, mas daqui a pouco ela volta para trás. Ela alinha mais um pouco, mas ela retrocede e ela acaba sempre caindo nos mesmos erros e nos mesmos enganos. Isso tudo se dá porque as gerações, elas nos puxam para trás. De que forma? Lembra que eu falei que para muitos talvez é a única verdade na vida? Quando estamos num momento vulnerável ou num momento de conforto, nós somos nós mesmos. Por exemplo, conforme a pessoa vai envelhecendo e conforme ela vai tendo idade, ela vai buscando mais a família. Aquilo que na época da produtividade, filhos pequenos, conquistando um patrimônio, aquilo que ela não conseguiu fazer, e não foi uma questão voluntária, é involuntário, a necessidade. Quando chega a certa idade, ela começa a buscar os familiares. Sabe aquela pessoa com a qual você não se dava? Você começa a buscar. Existe a restauração. Aquela pessoa que vocês viviam com atrito, de repente agora não tem mais atritos. E não é a questão da idade. A pessoa de idade, ela volta às suas origens. Porque a pessoa de idade, ela está se encaminhando para um lugar de conforto. Um lugar onde ela quer paz com todos. E este lugar de conforto leva ela de volta à família. Este lugar de volta ao conforto leva ela às suas origens. Se enquanto criança moravam no campo, numa fazenda, num sítio, com a idade ela quer voltar a ter um sítio. Ou seja, as gerações elas puxam. Nós nos sentimos extremamente confortáveis quando voltamos às nossas origens. Por exemplo, se você vai chegar na casa dos seus pais, você já não mora lá há algum tempo, mas chega na casa dos seus pais para uma refeição em família, você chega na frente, sente aquele cheirinho. Aquilo gera muito conforto, aquilo gera afeto, aquilo te abraça, aquilo te envolve sem você perceber. Daqui a pouco,
embaixo daquela atmosfera, mesmo sendo cristão, mesmo tendo tido a sua vida transformada, daqui a pouco você está igualzinho à família, falando como a família. Talvez você já não dizia mais nome feio, talvez você já não era uma pessoa mais tão ríspida, mas de repente você se tornou igualzinho a todo mundo. Então nós precisamos saber lidar com essa situação. Se Cristo perdoou todos os nossos pecados e já não existe mais escrito de dívida contra a nossa vida, por que ainda continuamos errando? Por que não conseguimos alcançar a promessa? Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e sequer desceu ao coração humano, que Ele tem preparado para nós. Por que nós não conseguimos ver isso diante dos nossos olhos? Por que não conseguimos tocar? Nós não conseguimos porque as nossas emoções nos traem. O nosso ontem é um ambiente confortável. Fomos alimentados quanto tempo? Por certo pecado, por certa atitude, certa linha de comportamento, um padrão. E como eu falei, para nós era a verdade, mas não é a verdade. Mas todas as vezes que voltamos a esse lugar, nos sentimos confortáveis. E mais do que isso, a nossa mente no momento de pressão, no momento de dificuldade. E eu costumo dizer que nós só conhecemos uma pessoa quando ela é colocada sob pressão. Porque quando uma pessoa ela é exposta à pressão, de dentro dela sai tudo que existe de ruim. Então, quando estamos sob pressão, instintivamente, nós buscamos um lugar de conforto, que é revidar, retrucar, ofender, humilhar, blasfemar, que são padrões geracionais, uma conduta errônea, uma veste que não cabe mais neste corpo. A questão é que nós buscamos. Quando estamos inseguros, nós nos armamos. Quando estamos com medo, nós paralisamos. Porque nos remete a memórias passadas. Então, nós não conseguimos vislumbrar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele nos deu autoridade sobre toda a obra do mal. Ele nos deu autoridade para vivermos em novidade de vida. Que o título dessa mensagem é Vivendo em Novidade de Vida. Se Ele nos deu autoridade, nós precisamos tomar essa autoridade sobre a nossa vida, o governo sobre a nossa vida. E quando Ele simplesmente vem nos acusar, nós precisamos calá-lo. Se o medo vem te paralisar, o medo foi pregado na cruz do Calvário. O que te condenava e te colocou encarcerado no medo foi rasgado. Então você precisa nesse momento respirar fundo, se conectar com a palavra de Deus e ir em frente. Prosseguir. As escrituras dizem em Lucas 10:19: eis que eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Toda autoridade foi nos dada. Mas como que ainda tem famílias destruídas, casamentos dilacerados, filhos que não respeitam pais? Como? Como que tem pessoas todos os dias lutando para viver? Todo o limite que existe é um limite mental. Porque o que Deus tinha para fazer sobre a minha e sobre a tua vida foi feito. E mais do que isso, Ele é o Pai perfeito para pegar o nosso vaso e reparar com o sangue do Cordeiro. E aonde havia vergonha, Ele vai colocar honra. Aonde havia medo, Ele vai colocar ousadia. Então,
não significa que ele vai lhe acusar de alguma coisa, não. Ele vai lhe mostrar os benefícios do medo na sua vida. Porque há todo o lado positivo do medo, para lhe dar segurança, para que você venha se precaver de qualquer coisa. Agora, aquele que lhe paralisa, esse é maligno. Esse não vem do reino de Deus. Ele quer que você veja que quando ele entra na sua vida, todas as coisas são feitas novas. Ele quer que você perceba que o diabo não tem mais autoridade sobre a sua vida a partir do momento em que você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida, para mudar a sua existência. A única limitação que existe é aquela que você impõe sobre você mesmo. Não é uma limitação de Deus. O diabo faz você buscar memórias passadas. Então você cai no erro. Depois ele pega e aponta o dedo para você, ele acusando e rindo da sua cara. Ele é mentiroso desde o princípio, diz as Escrituras. Ele é o pai da mentira. Nele não há verdade. Quando ele fala só daquilo que lhe pertence. Você tem que assumir o controle e a autoridade. Você tem que compreender que ele não governa mais a sua vida. Que o seu ontem é passado. E você tem o seu hoje nas mãos para determinar o futuro. Então, quando ele tenta lhe confundir, quando ele tenta lhe enganar, acorda, igreja, acorda. Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E lhe dou autoridade sobre toda obra do mal. O que é toda obra do mal? Tudo aquilo que vem para te destruir, toda condenação, acusação, todo medo, insegurança, todo o limite. Essa autoridade é para você exercer. O maior campo de batalha da mente do cristão, na vida do cristão, é a mente. Então, ele recebeu vida nova, teve seus pecados perdoados, mas não consegue viver em novidade de vida, porque na sua mente, a tendência é pensar muito mais nos seus próprios erros, do que na vitória conquistada na cruz do Calvário. Mas quando há uma metanoia na nossa vida, precisamos começar a olhar, ainda que o pouco, mas olhar para esse fragmento e valorizar, ser grato a Deus por aquilo que Ele já fez, perceber que Ele já lhe tirou, Ele já lhe removeu, e há uma nova vida esperando por você. Estamos cercados de problemas, de dificuldades na sua casa, são animais sendo mal cuidados, são vidas vagando, são famílias com problemas. E Jesus diz: eu dei autoridade para você. Só que às vezes estamos tão envolvidos, tão amarrados, nossos pés amarrados com os nossos próprios problemas, estamos tão envolvidos com a nossa vida, o nosso próprio umbigo, que não conseguimos nem exercer autoridade sobre a nossa vida. Mas é quando eu dou que eu recebo. Nos concentramos só em limpar, em polir a nossa existência. E não que esteja errado. Mas precisamos compreender que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Toda a natureza de Deus está gemendo, aguardando que um se levante e diz: eu não concordo. Eu não concordo com isso. Isso vai acabar agora. Porque existem só dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas, o reino de Satanás. Então existe um reino bom e um reino mau. Obviamente o reino de Deus é sobre tudo e sobre todos. Então o reino das trevas está subjugado. Então Deus deu autoridade a você para destruir toda a obra do mal. Você está passando na rua, está vendo algo, Deus deu autoridade. Eu repreendo no nome de Jesus. Estabelecer o reino de Deus aonde passamos.
estabelecer o reino de Deus dentro da nossa casa. Não é porque um dos dois dentro do casamento se altera que você vai retribuir com a mesma moeda. Alguém tem que ter o controle. Alguém tem que ter maturidade e dominar espiritualmente a situação. Se colocar sobre toda malignidade, para que ela, confrontada com a luz, dispare daquele lugar. Às vezes, confusões e contendas dentro de um lar, às vezes duram uma semana. O que é isso? Na vida de uma família cristã, é todo mundo sob o governo de Satanás. Alguém tem que se levantar e assumir o governo espiritual e ordenar que tudo isso saia. É muito comum, quando oramos por empresas que estão abaixo de uma perseguição, sem pedidos, estão abaixo de uma perseguição sem clientes, mercadorias adquiridas que se perderam no caminho, não têm sido entregues, demoram muito além do prazo. Pessoas que deveriam fazer acertos financeiros e que não fazem. Então, os empresários sofrem e agonizam com essa situação. E quando oramos assumindo o governo espiritual, tudo fica normalizado. Só que este deve ser o padrão na vida do cristão. Quando nós detectamos qualquer erro, quando nós detectamos qualquer coisa que não faz parte do reino dos céus, nós temos que nos levantar. Daí o diabo vai dizer: o quê? Você? Não faça isso. Se você fizer isso, você vai só ver o que vai acontecer com você, o que vai acontecer com a sua família. A questão é que você não faz no seu nome, você faz no nome de Jesus. E esse nome tem poder. Então não dê poder para quem está destruindo a sua vida, acabando com as suas finanças, acabando com os relacionamentos. Não desça ao nível. Quando nós descemos ao nível, nós perdemos toda a autoridade. Sabe aquela história de que alguém se levantou e começou a gritar e você não vai aguentar uma ofensa calado, você grita também? Você desceu ao nível. E daí o diabo toma conta. Se um se altera e grita, o outro tem que assumir o controle. E não entregar tudo nas mãos do diabo. E isso não significa que é o homem ou a mulher, não. É quem está lúcido. Esse tem que assumir o controle. Porque Deus tem promessa para a sua vida. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e sequer desceu ao coração humano é o que Ele tem reservado para aqueles que o amam. E eu sei que você ama Ele. Mas o tempo vai passando. E parece que você não vive aquela vida de deleite. Aquela vida onde você senta e só começa a agradecer a Deus por tanto. Isso não significa que você não tenha dificuldades. Mas as vitórias são tanto mais sobre a sua vida que você só tem a agradecer. Então, nós precisamos aprender a colocar um ponto final. E essa semana eu e meu esposo estávamos assistindo um podcast do nosso pastor, o pastor Dandu, que está no YouTube, se você quiser assistir. E ele estava contando o testemunho da vida dele, conversão. Ele se converteu 1 ano e algumas semanas depois de casado. E então o âncora do podcast perguntou para ele: tá, e vocês enfrentaram dificuldades? Ele foi pastor de uma igreja por 11 anos, ele viveu na África não sei quantos anos em missões. E o âncora perguntou: e vocês não enfrentaram dificuldades no casamento? Que pergunta se faz para um casal, né? Meu Deus, todo casal enfrenta dificuldade, porque o ferro com o ferro se afia. Então que venhamos enfrentar dificuldades no princípio, no meio, para que no fim esteja tudo ok. E ele disse que
ele deu a entender, ele não disse, ele deu a entender que enfrentaram muitas dificuldades pela atitude dele, pela fisionomia dele. Mas ele disse o seguinte, que quando eles aceitaram Jesus, ele e a sua esposa, a Marte, fizeram um acordo. E esse acordo é vitalício. E o acordo é: divórcio não é uma possibilidade. Enquanto você não estabelece o limite até onde Satanás pode tocar, aquele que anda ao derredor procurando a quem devorar, ele vai lhe tentando a vida inteira. Se você diz que não é uma possibilidade o adultério, nunca será. Se você diz que não é uma possibilidade o divórcio, nunca haverá. Se você diz que não é uma possibilidade a falência, assim será. Se você diz que não é uma possibilidade você perder o seu patrimônio, assim será. Nós determinamos algo na nossa vida, não é em prantos, não é no ápice de emoções. Nós determinamos algo na nossa vida com o hemisfério esquerdo da razão, aonde 1 mais 1 é 2. Quais as consequências de um divórcio? Blá, 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 blá. Pronto, está decidido. Não é uma possibilidade o divórcio. Qual o prejuízo de perder o patrimônio? Pronto, não é uma possibilidade. A partir do momento em que você estabelece cercas do não é uma possibilidade, o diabo vem, ele pode pressionar, ele pode levar ao limite, mas ele nunca vai vencer. Quais áreas da sua vida você está precisando estabelecer cercas? Que você sente que está sendo pressionado. Você sente que aquela contenção que você colocou, parece que ela está ficando fragilizada. Se há um mínimo de possibilidade, ali ele vai entrar. Eu lembro quando o nosso genro, ele havia sido diagnosticado com tumor no cérebro já de 11 centímetros. Já havia feito a cirurgia, retirado um de 11 centímetros. Chegando ao Brasil, com exames, pronto, mais um de 11 centímetros, que se criou no mesmo lugar. Então estávamos no hospital, e depois de todos os exames, ele estava ali interno, o médico chamou, tanto a mim quanto a mãe dele, e o médico disse: olha, nós não temos boas notícias. Se por acaso fizermos a cirurgia nele, ele pode morrer, porque a área em que o tumor está localizado, no lobo frontal direito das emoções, é uma área muito delicada, e nós podemos, na cirurgia, acidentalmente invadir alguma outra área. Então, a possibilidade de vida dele é remota. Se ele sobreviver, ele vai ficar o resto da vida em cima de uma cama inválida. E daí eles deram, foi 1% que eles deram. Eles deram 1% de chance dele viver em cima de uma cama, em estado vegetativo, para o resto da vida. A mãe dele olhou para mim, eu olhei para ela, e ele perguntou: vocês querem arriscar? E naquela hora a gente entendeu que o diagnóstico final pertence a Deus, não a homens. E a mãe dele respondeu ao médico: nós queremos a cirurgia. Ele foi encaminhado a Porto Alegre, fez a cirurgia. E daí precisaria de tempo para ver como realmente estava a situação. Em suma, eles nunca iriam poder ter filhos, eram recém-casados. Nunca iriam poder ter filhos. Eles têm 2 filhos hoje, uma menina linda e um rapaz de 12 anos. E eles são pastores
de uma igreja na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Seja na saúde, seja nas finanças, seja na família, seja nos negócios. É você quem tem que dizer até onde o diabo toca. Você tem que exercer a autoridade. Ele dizia, até aqui tu veio, porque para cá tu não vem mais. Você tem que dizer, não existe a possibilidade. Não existe. Não existe. Se é uma enfermidade, você está com o diagnóstico ali na mão. Pode ser maligno. Pode já ter dito o tempo de vida que você terá. Isso tudo é de homens. O veredito final sempre é de Deus. Não é uma possibilidade. Porque eu não vou partir enquanto eu não cumprir com o destino que Deus escreveu acerca da minha vida. Me permita orar por você. Senhor Deus, eu coloco essas vidas diante do teu altar. Cada ser que aqui está clama por mais da tua presença. Cada vida que aqui está anseia por mais de ti. Eu te peço, pega essas vidas como o artesão tomou aquela porcelana e através do sangue do Cordeiro repara todas as brechas existentes nelas. E eu te peço, fortalece essas vidas, dê a elas ousadia, autoridade, intrepidez, para que elas venham estabelecer cercas ao redor de si, ao redor de sua empresa, sua família, seus negócios e seus relacionamentos. E eu te peço, guarde-os e livre-os de todo mal, para a glória do teu nome, no nome de Jesus Cristo.